Os cavaleiros do Apocalipse não são apenas símbolos ou metáforas, eles anunciam o colapso da humanidade. Eles representam conflitos mundiais, fome, morte em massa e conquista, e a Bíblia diz que eles virão logo logo. Ou será que já foram liberados? A dúvida não é só quanto ao tempo, mas principalmente o que esses cavaleiros realmente significam. Eu já te adianto que o último cavaleiro vai te surpreender. Fica até o final do vídeo que sua cabeça vai explodir. Mas antes, não esquece de dar aquele generoso like e se inscrever no canal. Pois bem, vamos seguir. A visão dos cavaleiros aparece no livro do Apocalipse capítulo 6, revelada ao apóstolo João. Quando os selos do juízo são abertos, 4 cavaleiros surgem, cada um representando uma fase do caos mundial. Eles não vêm por acaso, eles vêm por ordem divina. O segundo cavaleiro é de cor vermelha e representa conflitos mundiais. Ao lermos o versículo 4, veremos expressões como tirar a paz da terra, homens se degladiando uns aos outros, espada. Ou seja, este selo representa conflitos em grande escala. Você vê isso em nossos dias? O terceiro cavaleiro representa fome e escassez alimentar. Por isso há expressões como balança na mão, medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada, azeite e vinho. Uma medida de trigo era a quantidade necessária para sustentar uma pessoa por dia. 1 denário era o salário de um dia normal de trabalho. 3 medidas de cevada, que era alimentos aos mais pobres, era suficiente para uma pessoa por dia. Resumindo, um dia de trabalho será suficiente apenas para o alimento do dia. Isso aponta para dificuldades econômicas e inflações. O homem trabalhará apenas para comer. No versículo 6 fala de não danificar o azeite e o vinho. Isso significa que alimentos comuns se tornarão artigo de luxo. Não é preciso ir muito longe para vermos a situação mundial e esse panorama comum em muitos países. Cada dia que passa fica tudo mais caro. O que antes era comida de pobre se tornou comida de rico. Concluindo, este selo e cavaleiro representa fome, dificuldades econômicas, inflação. O quarto cavaleiro do quarto selo representa mortes em massa, possivelmente resultado de pestilências relacionadas a conflitos mundiais. Por isso, no verso 8 traz palavras como morte, inferno, espada, fome e feras da terra. Em algumas versões aparece a palavra pragas. O inferno o estava seguindo, ou seja, um colhe e o outro aguarda. Em suma, este selo representa mortes por epidemias e guerras. Resumindo até aqui, conflitos mundiais, fomes, epidemias e mortes em escala mundial. Mas está faltando um cavaleiro, certo? O que representa o cavalo branco, o primeiro selo? Vamos à polêmica. Há 2 possibilidades. A primeira é que alguns acreditam que esse cavaleiro seja a representação do anticristo que espalhará uma falsa paz e enganará a muitos nos 7 anos da grande tribulação. Por isso, a expressão foi-lhe dado uma coroa. Em 3 anos e meio ele será bom, e 3 anos e meio ele será mau. Segunda possibilidade, no verso 2, aparece a expressão cavaleiro com um arco, coroa e saiu para vencer. Quem é o vitorioso no livro de Apocalipse? Qual a ideia central do livro? Jesus, o Cordeiro vitorioso. O capítulo 4 nos apresenta a figura do trono e governo absoluto de Deus. O capítulo 5 nos apresenta o poder e autoridade do Cordeiro. E o capítulo 6 inicia os selos com a grande comissão. Ou seja, esse cavaleiro é a representação da pregação do Evangelho, que será anunciado às nações mesmo em meio ao caos mundial. Basta lembrarmos de Mateus 28, 18 e 19 com o chamado a grande comissão. Outro texto paralelo é Apocalipse 14, 14, que usa a expressão coroa apontando para Jesus, e no 19, 11, que fala de um cavalo branco com o rei Jesus cavalgando nele. Resumindo, em meio ao caos que o mundo vai viver, o Evangelho será pregado a todas as nações. Talvez tenha lógica pensar assim, pois após a redenção de Jesus e sua ressurreição, todo poder e autoridade lhe foi dado nos céus e terra. Por isso, logo após ele disse, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Concluindo, a pergunta não é se eles virão ou quando. A pergunta é, você está preparado? Mas e você? Acredita que se trate do anticristo ou uma representação do Evangelho? Comenta aqui embaixo e vamos dialogar sobre isso. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.